Estamos chegando ao final deste seminário que qualificou e muito o debate sobre o novo arcabouço fiscal. Já discutimos uma série de impactos. Tá. Então, pessoal, agora melhorou, né? Estamos chegando ao final desse seminário. Agora funciona. Pronto. Estamos chegando ao final desse seminário, que qualificou muito o debate sobre o novo arcabouço fiscal. O microfone está sem... Então, pessoal, estamos chegando ao final desse seminário, que qualificou muito o debate sobre o novo arcabouço fiscal. E estaremos agora na mesa de encerramento com a professora Maria de Lourdes Hollenberg, da UNB, a economista Thaís Custódio, da Rede de Economistas Pretas e Pretos, da Coalizão Negra por Direitos, deputado federal Lindbergh Faria e o nosso querido Antônio Correia de Lacerda, da PUC de São Paulo. Essa mesa irá discutir questões ligadas à democracia e a desenvolvimento sustentável no âmbito da política fiscal. Com a palavra agora, a economista Thaís Custódio. Estão ouvindo? É melhor segurar? Tá legal? Acho que era problema com vocês. Gente, boa noite. Quase 5 minutos. Eu estou com um desafio muito grande de falar rápido. Coisas da última mesa. O meu voo é 7h35 e aqui é altas aventuras, desde a vinda até agora. Quero muito agradecer o convite, Cofecom, Inesc, todas as pessoas que estão envolvidas na realização desse seminário. Eu fiquei muito feliz e muito nervosa. Não costumo falar muito assim em público, pelo menos não para este tipo de debate, mas foi a profissão que eu escolhi. Às vezes eu me pergunto por quê, mas é um pouco disso. Eu queria... Desculpa, gente. Eu acho que muita coisa aqui já foi dita sobre os antecedentes de teto de gastos, né? As limitações, as implicações de estar obsoleto, de não caber mais, né? No momento que a gente está hoje. Acho que eu até tinha pensado em fazer esse panorama. Eu gosto dessa coisa mais linha temporal, acho que é importante para entendimento. Eu, enquanto uma pessoa acadêmica, eu só consigo, de fato, absorver quando eu consigo encaixar isso de uma forma temporal mesmo. Nem sempre a academia vai fazer desse jeito, cada um trabalha de um jeito, está tudo bem, e a gente vai criando as nossos caminhos, né? Mas só para a gente avançar um pouco, e porque, né? Senão eu vou perder o voo mais uma vez. Eu acho que tudo que já foi apresentado sobre o arcabouço, o esqueleto, né? Como a meta que ele tem, né? De equilibrar a arrecadação, os gastos, né? Como é que a gente também vai pensar isso no superávit? Tem uma meta um pouco a curto, médio prazo agressiva, né? Da gente estar bem equilibrado em 2025. Eu não sou macroeconometrista, olha como é que está embolado, mas eu imagino que, em alguma medida, deve ser possível de se chegar. Mas eu acho que o ponto que, na verdade, a minha função aqui, enquanto uma mulher negra de sociedade civil, é pensar como é que a gente consegue atingir, né? Como é que a gente consegue permitir, de fato, com que esses gastos, como é que eles chegam nessas áreas mais prioritárias, né? Eu acho que ainda muito se fala, tem a materialidade do arcabouço fiscal, que dá uma ideia de como que, né, esse primeiro passo está sendo dado,
mas é claro que aqui todo mundo aqui sabe, não imagino que ninguém aqui seja ingênuo que vai resolver todos os problemas que existem no Brasil hoje, né? Obviamente que não, mas eu acho que a gente tem que pensar nos caminhos positivos que é possível de ser feito com o modelo que está sendo colocado aqui, independente da linha que a gente siga aqui. O arcabouço fiscal, ele realmente vai dar esse susto para a condução da política econômica, né, muito pautado, né, nas regras e os parâmetros, e que é possível que a gente consiga melhorar a nossa credibilidade do país. Aí, eu fiquei pensando muito nisso o dia inteiro, depois de ter ficado horas no Santos Dumont, de como que será que isso vai atingir para as populações negras, periféricas e que estão em situação de vulnerabilidade, né? Que são a maioria, né, nesse país, aqui a gente sabe disso, e que é a base, e que sustenta esse país, sustenta inclusive para a gente estar aqui, falando entre os nossos, entre os colegas de profissão, eventualmente pode ter um ou outro que não seja, mas que por algum motivo acompanha o debate econômico, mas como que a gente vai, de fato, pensar para essa população? Como que o arcabouço está se colocando? Eu não sei, eu não consegui chegar aqui cedo, né, por problemas de voo, como eu já disse, então eu não sei se a palavra raça, se a palavra negro ou negra foi mencionada aqui. E eu acho que eu, enquanto uma mulher preta retinta, a única deste momento até aqui, pelo menos desde a hora que eu cheguei, não tenho como não falar sobre esse lugar. E eu acho que essa pergunta, eu não sei se vai ter uma resposta imediata, mas é uma pergunta que eu acho que todo mundo tem que se fazer, né, dentro do que você constrói, dentro do que você pesquisa, do que você trabalha. Não tem mais margem para a gente não pensar por essa lógica. Eu vim aqui hoje representando não só a rede de economistas pretas e pretos, na qual eu tenho o prazer de estar coordenando, junto com outros colegas que também são economistas, bacharéis em economia, para não ter problemas com os conselhos, com exceção da pessoa que fala, que eu sou registrada no Conselho do Rio. E aí a gente pode fazer depois esse debate, numa mesa de bar de preferência. Mas eu acho que é importante eu falar desse lugar aqui que a Coalizão Negra está, né, me dando essa oportunidade de vir falar por eles também. Né, a coalizão que já existe já tem um tempo, já tem incidido em vários trabalhos, mas eu acho que no campo mesmo da economia ainda está num processo muito introdutório, no sentido de ter muito cuidado com essas análises, né, do ponto de vista do desenvolvimento econômico e como que a gente pode, de fato, trazer propostas que consiga chegar em quem tem a caneta na mão, que a quem tem a caneta na mão ainda não é o corpo retinto. Então, assim, que bom que a gente tem a Aniele, a gente tem a Margarete, nossas ministras, o Silvio e tudo mais, mas eu gostaria, por exemplo, de ter pessoas retintas em pastas estratégicas como a pasta econômica, por exemplo, que a gente não tem, e que tanto se falou de diversidade nessa transição de governo, e diversidade, faz lista, envia para fulano, ciclano e beltrano, e poucas pessoas foram atingidas. Então, acho que a gente, enquanto coalizão, tem esse papel, mas a gente também precisa ter cuidado como é que a gente faz, até porque, infelizmente, a gente tem uma sociedade que o lugar do negro é sempre de ter o cuidado em qualquer coisa que fala, porque senão vira toda uma questão. A gente sabe também que essa abordagem neoclássica que a gente vem falando, né, não incorpora também essa dimensão dos direitos humanos, então eu acho que é importante a gente pensar em como que a gente consegue, né, ampliar nesse sentido. A gente também, hoje, né, temos uma política fiscal que contribui muito para o aumento da desigualdade, né, pelo lado da tributação, pelo lado do gasto público, mas e o teto de gastos ele foi muito transparente nesse sentido, né, de como que foi excludente para esta população, e isso já foi falado, imagino, não diretamente usando as palavras-chave, né, que eu estou aqui o tempo todo dizendo, mas eu acho que de todo esse dia inteiro, alguma reflexão nesse sentido deve ter
sido colocada aqui. E como eu disse, né, que muito se fala sobre diversidade, mas isso ainda é um ativo muito escasso dentro do debate econômico. A REP está aí, quem quiser conversar comigo, quem quiser conversar com os meus colegas, Bruno Gomes, Marcos Couto, José Henrique Júnior, que estão junto comigo nessa coordenação, pode conversar, a gente tem muita coisa já sistematizada, precisa dar visibilidade, para que a gente possa também estar, não só eu, Thaís e os meninos, mas outros atores que estão dentro da REP, que possam também ser esse ativo para o debate econômico, e eu não ser, no próximo seminário, a única retinta do espaço. Eu acho que também é urgente a revisão desses gastos para abrir, né, esse espaço fiscal, né, e como que a gente pode pensar nesses programas prioritários, né, como é que a gente pode confrontar esses subsídios e propor uma política de renda que, de fato, ela possa aumentar o consumo, na lógica do que a gente já aqui está cansado de saber. E, assim, só para encerrar, porque, né, eu estou na velocidade da luz aqui, tudo que eu pensei está desmoronando, ainda bem que tem uma colinha aqui para poder ajudar aí um pouco mais rápido, mas não cabe mais, né, a gente pensar em desenvolvimento econômico sem enfrentarmos mesmo de frente o racismo estrutural que existe no país. Isso não há mais negociação, assim, não dá para a gente se colocar enquanto pessoas antirracistas. Eu imagino que todos que estão aqui, em alguma medida, são pessoas antirracistas, mas o que vocês estão fazendo para que, de fato, sejam antirracistas? Não dá mais para ter aquele discurso do mas eu tenho um amiguinho, eu tenho fulano e ciclano, e não é sobre isso, é sobre como que a gente, de fato, consegue confrontar essa chaga que existe hoje dentro do país e que, de fato, possa atingir diretamente essa organização econômica mesmo do Brasil. Eu, como estudante de economia, doutorado na Universidade Federal Fluminense hoje, tento estudar o máximo que eu posso de teoria econômica para que possa me dar subsídio e que eu possa falar, né, sobre esse lugar, não só no lugar de raça. Falar sobre raça é mais uma marcação, porque eu acho que é importante. Eu não ajudei a fundar a rede de economistas pretas e pretos à toa, de fato, para que a gente tenha essa marcação, e isso não significa que a gente vai só falar sobre raça, mas que, enquanto não entenderem que raça tem que ser um critério importante para análise transversal para qualquer política pública neste país, nada, absolutamente nada, que a gente falou aqui hoje o dia inteiro vai ter eficácia para a maior parte da população. E eu acho que aqui a gente está tentando ver o interesse do país como um todo e não só as nossas individualidades. Acho que é isso. Obrigada. Tremi, mas saiu. Caramba, eu vou ter que ir embora, estou bolado. Obrigado, Thaís. A mensagem da Thaís é mais importante que qualquer convenção do mercado, né? Deveria ser levada em consideração na construção desse novo arcabouço. Essa deveria ser a prioridade. Agora teremos a palavra do deputado Lidberg Faria. Perdão. Alô? Boa noite. Olha, pessoal, já falei para a Caixa, eu vou falar e começou a ordem do dia. Vai ser votado hoje a PL, a urgência do PL da fake news. Mas eu fiz questão de aceitar esse convite porque eu queria fazer uma abordagem também pelo lado político, das consequências do arcabouço fiscal. E eu falo aqui para vocês, eu sei que muitos dos que estão aqui resistiram nesses 6 anos ao golpe, ao afastamento de Dilma Rousseff, à prisão do Lula. Não foi fácil. Não foi fácil a gente virar esse jogo, ganhar essa eleição e ver Lula assumindo novamente a presidência da República pela 3ª vez. E estou muito preocupado com a situação, porque claramente deixaram uma armadilha pronta para o Lula. A economia, em 2022, cresceu 2,9%. Só que foi 1,3% no primeiro trimestre, 0,9% no segundo, 0,3% no terceiro
e menos 0,2 no quarto. E é assim que Lula entra na presidência da República, com o Banco Central autônomo e com a política clara de sabotagem desse presidente do Banco Central. Uma clara política de sabotagem do presidente do Banco Central. Qual é a minha preocupação? Num cenário como esse, quando apresentam os vários cenários de crescimento econômico desse ano, do próximo ano, Boletim Focus, mercado, 0,9% esse ano, 1,48% no próximo ano. IPEA, 1,4%. O Ministério da Fazenda, 1,6%. Desse crescimento, a maior parte é crescimento agropecuário. Significa dizer que numa cidade como São Paulo, Grande Belo Horizonte e Grande Rio de Janeiro, a gente vai ter uma sensação de mal-estar no final do ano. A gente vai ter uma situação difícil de estagnação econômica, com desemprego crescendo. Então, o que é que tinha que ser a prioridade número 1 do governo? Crescimento e geração de empregos. A agenda está de cara errada. A agenda não é essa reforma tributária fatiada e nem a questão fiscal. A prioridade número 1 de sobrevivência tem que ser crescimento e geração de empregos. Porque se der errado o governo do Lula, eu falo isso com angústia, que se der errado o governo do presidente Lula, nós vamos ter uma derrota da esquerda estratégica pelos próximos 30 anos de país. Não é pouca coisa o que estão fazendo. E é por isso um pouco essa angústia que a gente está vendo. Porque num cenário como esse, que a política monetária nós vamos ter no final do ano, nós estamos, no máximo, vai chegar a 12,5%, ainda é a maior taxa de juros do mundo, a política vai continuar muito restritiva. Aí nós vamos, num momento como esse, fazer restrição fiscal? Isso é um suicídio, ninguém me convence disso. Eu aprendi que tem hora que a gente tem que se posicionar. E tem que não. Tem hora que a gente tem que se posicionar, sabe? E a esquerda tem que fazer essa autocrítica também em relação aos erros do passado. Ali, 2015, eu, quando veio esse arcabouço, veio na cabeça que vou ser eterno dissidente, era tudo que eu não queria ser. Eu queria estar defendendo todas as posições do governo, mas em 2015 houve um erro muito grave. Eu acabei votando no Senado, a gente organizou uma resistência contra aquele arroxo do Levi, mas, Carlos, não precisava ser gênio na política para entender que ia dar errado. O desemprego, que estava no final de 2014, da Dilma, lá embaixo, eu ligava, eu fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, eu ligava para o economista-chefe do Credit Suisse, Nilson Teixeira, que tinha posições diferentes da minha, mas ele acertava muito. E ele dizia, desemprego em dezembro, ele disse 11%. Eu dizia, nós vamos cair. Eu ligava apavorado para o Lula, dizia, presidente, nós não vamos sustentar isso. Então, agora, pessoal, eu acho que a gente vai ter que ter coragem de discordar, de tentar influenciar, de interferir. E eu estou muito preocupado porque a tendência é o projeto piorar e piorar muito. Porque, além de tudo que foi feito, vocês estão vendo aí todo dia na imprensa o que é que o mercado fala. Mexeram na lei de responsabilidade fiscal, contingenciamento bimestral. Isso aqui eu vou mostrar para vocês que é algo central. Agora, eu confesso a vocês, eu conversei com uma das pessoas que estava na formulação desse arcabouço, e ela me falou, olha, nós vamos descriminalizar a política fiscal e vamos acabar com aquele contingenciamento bimestral. Ao que na mesma hora eu respondi, mas vocês não acham que eles vão restabelecer isso lá? E é isso que eles estão trabalhando para restabelecer. E aí é um perigo, porque eu confesso a vocês, eu sou contra o arcabouço em tudo, é redução do tamanho do Estado em médio e longo prazo, mas eu virei um curto prazista. Eu estou preocupado em sobreviver esses 2 anos. 2, 3 anos. Porque se der errado o governo Lula aumentar o desemprego, não tenho dúvidas. Tem um clima ali naquele Congresso para cercar o governo do presidente Lula, para tentar transformar em rainha da Inglaterra, para tentar avançar com o semipresidencialismo. É grave assim. Eu falo aqui, eu não queria estar divergindo do governo no ponto, mas é que é a nossa vida que está em jogo. É o projeto de uma esquerda, um projeto democrático popular que está em jogo aqui. Então, veja bem, eu acho que o perigo para o próximo ano, eu falava isso para o Decache, inclusive que tem algumas pessoas que a gente tem nos ajudado bastante, o Decache é uma que eu... Vários outros aqui que a gente está levantando preocupações. Veja bem, o problema de 2014, do próximo ano, 2024, eu acho que o maior problema é o déficit primário. É o déficit primário.
Porque, veja, o presidente Lula, inclusive, vai anunciar agora no 1º de maio isso é uma vitória, porque tinha gente querendo mudar o reajuste do salário mínimo, tirar de reajuste o PIB per capita, para querer que caísse um pouco o reajuste. Então, o presidente Lula vai anunciar agora no 1º de maio a manutenção daquela regra ali, que eu acho que é muito importante. Agora, próximo ano, o problema é o déficit primário. Por que o déficit primário? Porque se não houver uma arrecadação de 150 bi a mais, que a gente que sabe desse congresso aqui, a gente sabe como é que funciona, como é, que não é simples, para cumprir o déficit primário com a banda 0,25 para baixo ou 25 para cima, vai ter que cortar. Aí os nossos amigos do governo dizem, não, nós não vamos cortar, porque agora não tem um contingenciamento obrigatório. Eles vão colocar o contingenciamento obrigatório. Eu acho que essa é a maior batalha da gente. Porque isso pode acontecer uma situação que sabe o que é? Em fevereiro, a gente tem que fazer um contingenciamento enorme. Enorme. E eu, sinceramente, acho que venderam para o Lula a tese que vai ser tudo pelo lado da receita. Não vai ter nada pelo lado da despesa. E eu quero ver como é que vai ser. Porque se você tem um reajuste do salário mínimo pelo PIB, a previdência, que corresponde a 44% dos gastos, vai crescer acima da receita. Você tem saúde e educação 100%. Porque agora, da onde vai tirar? Eu alertava o Decaixa. Os investimentos, o piso do investimento, a gente vai ter que trabalhar isso. O piso do investimento está inscrito na LOA, mas não necessariamente tem que ser executado. Numa situação como essa, eu acho que os investimentos vão ser a vítima, porque a conta não fecha. A conta não fecha. Tem votação agora. Abre aqui, Maria. Tem que botar a cara, perdão, pessoal, mas são coisas. Então, eu queria trazer aqui um pouco essas preocupações. Eu acho que a gente tem que tentar interpretar. Acho que tem uma contradição em curso, que ela vai se expressar em algum momento, que é o Lula e o arcabouço. Porque o Lula apoiou o arcabouço, mas o Lula, em tese, ele não concorda com cortar gastos. Eu acho que, não sei se ele está suficientemente alertado sobre isso. Em relação ao contingenciamento bimestral, essa contradição vai vir. Ô Maria, eu boto a cara aqui, aí. Desculpa, pessoal, que é uma votação da urgência, por isso que Fernanda saiu daqui correndo. Então, eu acho que tem uma contradição aí, viu, Puxfield, que vai aparecer entre o Lula, que não quer cortar os seus programas principais, e um arcabouço que vai impor isso. Eu estou preocupado do governo não aceitar essa chantagem do mercado que vai se expressar no Centrão de colocar o contingenciamento bimestral. Eu espero que o governo diga que é contra. Eu tenho medo que a Fazenda diga, não, tudo bem. Se disser tudo bem, é uma ruína. É um desastre. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui, tem que botar aqui. Mas queria trazer essas preocupações de quem está na batalha, como vocês estão, lutando por esse país. A gente não pode deixar. E tem uma tese que é isso, não, nós temos que vir do governo. A gente tem que tentar interferir. A gente tem que influenciar. Eu acho que o arcabouço, a gente tem que ser contra essa história de votar logo. Porque aí as contradições podem aflorar. O próprio Lula. Eu acho que a gente teria que tentar ganhar esse tempo. Eu quero agradecer muito aqui. Nós estamos lá, agradecer o Decaixa, também o Daniel. Nós temos conversado muito, Pedro Rossi, que esteve lá com a gente. Mas nós vamos fazer esse debate. A bancada do PT tomou uma posição, quanto bancada, de apresentar emendas. Porque tinha uma tese de não apresentar emendas, o que é muito positivo. E a gente vai junto travar essa batalha, sabendo que é uma batalha decisiva para o futuro do nosso governo. Nem o Brasil merece que o nosso projeto dê errado, nem a história do Lula, depois de tudo que o Lula viveu, voltar para o governo com crescimento medíocre de 1%, 2%, aceitar uma estagnação como essa. Minha indignação com isso é o seguinte, porque não era necessário a gente se autoimpor amarras como essa. Não era necessário. A questão da dívida, nós temos uma dívida bruta de 73%, só que temos reserva de quase 20%, dívida em reais, é uma loucura o que a gente está fazendo aqui no país.
Então, senhores, muito obrigado. Desculpa a contundência, é porque eu, de fato, eu fico muito irritado quando os tecnocratas e gente que acha que sabe mais do que tudo pode colocar em risco um projeto tão importante para o povo brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Agora, com a palavra, o Antônio Carlos Lacerda Correia, PUC São Paulo. Eu sou Lacerda, mas não sou Carlos. Carlos era o ex-governador. Mas não tem problema, não é o primeiro que troca, viu, Davi? Acontece muito. E é normal. Bem, foi bom, né, eu ter falado agora depois do deputado, porque ele trouxe a dimensão política, que é, na verdade, quem vai decidir a questão fundamental. Né? Nós, economistas, professores de economia, trazemos a nossa contribuição ao longo de todo o seminário aqui, das principais questões e o que nos compete, pelo menos, alertar. Né? Eu gostaria de lembrar alguns aspectos, alguns até, inclusive, que já foram mencionados ao longo das mesas aqui. Mas quando a gente imagina a política macroeconômica, né, ela tem pelo menos 3 dimensões fundamentais, não é? Que é a política cambial, não é? O preço da nossa moeda frente às demais, e todas as regras envolvendo o relacionamento externo, a política monetária, né, taxa de juros, crédito, etc., e a política fiscal, que, portanto, está ligada à arrecadação, gastos, investimentos, tudo isso. O que nós, economistas, desenvolvimentistas, heterodoxos, vemos como o papel das políticas macroeconômicas é que elas estejam a serviço do desenvolvimento, não é? Isso nos difere, portanto, da visão ortodoxa convencional, que entende as políticas macroeconômicas a partir de uma dimensão pré-estabelecida, onde as diferenças principais, por exemplo, está entre relação poupança e investimento, entre gasto e arrecadação, entre a natureza dos diferentes gastos, sendo eles correntes ou de investimentos ou na área social, não é? Então, isso faz toda a diferença, porque, na verdade, quando nós entendemos as regras fiscais vigentes no Brasil ao longo dos últimos anos, nós tivemos, em 2016, final de 2016, a aprovação da Emenda Constitucional 95. Por que é importante a gente pontuar isso? Porque a Emenda Constitucional 95 partia de um vício de origem de que a busca do ajuste fiscal a qualquer preço traria a confiança dos agentes econômicos e que essa confiança faria com que a economia reativasse, os investimentos crescessem. Né? Essa tese, inclusive, foi internacionalmente combatida por figuras como, inclusive, de origem ortodoxa, como, por exemplo, o prêmio Nobel Paul Krugman, que chamou esse axioma da acreditar na lenda da fadinha da confiança, né? De que você cria, a partir de uma política pretensamente austera, de corte de gastos, de restrição, um ambiente favorável à confiança e que a confiança traz o investimento e o valor agregado. O que nós alertávamos já na exposição de motivos da Emenda Constitucional 95. Se você for lá, e principalmente aqui recomendo aos estudantes de economia, que leiam a exposição de motivos da Emenda Constitucional 95. Lá há um trecho em que, de forma totalmente equivocada, e que, portanto, seria reprovado num curso de introdução à macroeconomia, está escrito que a macroeconomia funciona como uma empresa ou o lar, ou seja, que você não pode gastar mais do que arrecada. Ora, há uma
há um equívoco tremendo nessa premissa. Primeiro, porque o Estado e as famílias não têm, como o Estado tem, o monopólio de emissão monetária e o monopólio de emissão de dívida, né? Então, isso faz toda a diferença. Segunda diferença é que o Estado, ao contrário dos agentes privados, tem obrigações que lhes são definidas, em geral, na Constituição, né? Então, isso faz toda a diferença. A hora que você iguala esses agentes, esses entes, né, privados com o Estado, você limita, portanto, a capacidade da política fiscal ser um instrumento para o desenvolvimento. Lembrando que o crescimento não é uma condição suficiente para o desenvolvimento. Crescimento é uma medida quantitativa, desenvolvimento, uma medida qualitativa, não é? Mas para países com as dimensões do Brasil e o grau de desigualdade, desequilíbrios que há, regionais, de renda, de estrutura que há no Brasil, o crescimento acaba sendo uma condição necessária para o desenvolvimento. Você está condenado a crescer. E por que o Brasil é diferente do Chile, ou é diferente da Austrália, ou da Nova Zelândia? Primeiro, porque tem uma população 10 vezes maior. Segundo, porque, apesar da redução do crescimento demográfico, ainda há uma injeção de pelo menos 1 milhão de novas pessoas no mercado de trabalho. E o desemprego da sua função, na sua acepção mais ampla, ou seja, que envolve, além dos desempregados, aqueles que estão em desalento e subocupados, e, portanto, um contingente que no Brasil supera 22 milhões de pessoas, um quarto quase da população economicamente ativa, revela a subutilização de um fator de trabalho fundamental, de um fator de consumo também significativo. Porque, evidentemente, cada trabalhador a menos é um consumidor a menos, não é? Então, o que significa o seguinte: não há qualquer pressão de demanda que justificasse, agora falando um pouco da política monetária, uma política monetária tão restritiva como a que nós temos, ou seja, com taxas de juros absurdamente elevadas, em restrição de crédito, né, e toda essa dificuldade. Bom, a emenda constitucional 95, a lei do teto, ela jamais foi cumprida. Na verdade, ao longo de todo o governo Bolsonaro, ela basicamente foi introduzida em 2017, o governo Temer, mas já era o final, ela tinha lá uns escapes, mas a partir dali ela jamais foi cumprida, né? E o governo só não parou em 2023 porque teve o bom senso de apresentar uma boa proposta de transição. Eu acho que a PEC da transição, que alguns órgãos de imprensa, de uma forma preconceituosa, né, taxaram de PEC da gastança, na verdade, foi a PEC da salvação, né? Porque sem a flexibilidade que você teve com a introdução dessa válvula, né, você não teria como, nas regras anteriores, operar a economia. E é nesse sentido que surge a proposta do novo arcabouço fiscal. O novo arcabouço fiscal, portanto, ele tem, vamos dizer, a virtude de substituir uma regra falida, que foi a emenda constitucional 95, que jamais veio trazer algum resultado efetivo, a não ser a redução do nível de investimento público ao seu menor padrão histórico, né? Quer dizer, então nós atingimos, ao longo dos últimos 3 anos, tanto em valores absolutos, como principalmente em proporção do PIB, os menores níveis da nossa história. Não é? Porque, claro, quando você tem um teto de gastos, e não há uma distinção entre gasto corrente e investimentos, os investimentos na sua acepção ampla, então infraestrutura, política social, etc., ciência e tecnologia, são, portanto, restritos. Então, o novo arcabouço fiscal, ele traz a virtude de substituir um modelo falido, não é? Então, isso é o lado positivo. Você construiu minimamente uma regra que permite alguma flexibilidade em relação ao modelo vigente falido, como disse, né? E que só foi possível de chegar até aqui mediante a PEC da transição.
No entanto, ele padece de muitos vícios de toda a regra fiscal. O primeiro vício dele é, evidentemente, não entender a dimensão macroeconômica da política fiscal, ou seja, o papel da política fiscal para a indução do desenvolvimento, né? E lembrando, então, que a diferença básica da heterodoxia, da economia keynesiana ou pós-keynesiana, está em entender que a poupança não é um pré-requisito para o investimento, né? E que, portanto, a chamada restrição fiscal pode ser superada mediante crédito e financiamento em moeda própria, que é aquela que você emite, e os títulos que você emite de dívida pública, como já mencionado aqui, que estão muito aquém do limite imposto pela maioria dos países. Então, nós temos um conjunto, no âmbito do G20, primeiro, todos os países são deficitários, praticamente todos, né? Tem déficit público. E todos eles são endividados. Da forma como isso é tratado na opinião pública, especialmente pela mídia corporativa, dá a impressão que só o Brasil é deficitário, né? E só o Brasil é endividado. Mas, na verdade, os principais países do mundo são deficitários e são endividados. E por que eles são deficitários e são endividados? Porque o Estado, voltando à definição que eu fazia, ele tem funções específicas das quais ele não pode abrir mão, não é? Então, muitas vezes, as necessidades impostas pelos ciclos econômicos, pela pandemia, pelo pós-guerra, por N outros fatores, exigem gastos maiores do que a possibilidade de gastos no curto prazo. Daí a importância, portanto, da utilização da política fiscal. Então, na verdade, para encerrar, o que precisa mudar no arcabouço fiscal para que ele possa cumprir essa função de substituir o vácuo, porque o vácuo, ainda bem que não deu certo, porque se desse certo, anularia o país, mas, ao mesmo tempo, não criar tantas travas que possa ser uma armadilha do ponto de vista econômico e também político, consequentemente, para o governo atual, que acabou de assumir, não é? Então, me parece que a primeira questão fundamental é que investimento tem que estar fora de qualquer limite, seja de gastos, seja de cálculo de déficit ou superávit primário. Segundo, não é possível tratar resultados fiscais conjunturais com os resultados estruturais, ou seja, nós temos que separar essas duas dimensões. E qualquer parâmetro a ser utilizado, a meu ver, tem que ser o estrutural e não o conjuntural, porque isso, obviamente, limita muito a capacidade de investimento do país. Quando você tem um limite hoje, ou um piso de investimentos da ordem de 70 a 75 bilhões de reais para o Estado, como já foi aqui mencionado, isso realmente é uma meta folgada para o primeiro ano, relativamente ao que prevaleceu nos últimos 2, 3 anos. Mas, ao longo dos próximos anos, pelas regras que poderão ser, inclusive, apertadas, e aí concordo com o Lindbergh, que ele ressaltava isso, que o arcabouço pode ser piorado no Congresso, isso pode representar uma restrição ainda maior. Então, é preciso criar alternativas para viabilizar uma forma de estabelecer o arcabouço, a regra ou o marco fiscal, que dê flexibilidade, principalmente no lado dos investimentos, né? Porque isso é que pode fazer a diferença em relação ao modelo anterior e, principalmente, tornando minimamente a política fiscal como um instrumento de crescimento econômico e de desenvolvimento, porque é o ajuste que tem que ser obtido mediante o resultado da política econômica e não o contrário, e isso me parece que é a questão fundamental. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Agora, com a palavra, a professora Maria Tilurt Hollenberg Molo. É minha orientadora e eu confundi o nome. Boa noite. Eu queria começar agradecendo o convite que me foi feito para esse debate e dizer que eu vinha preocupada, mas agora eu estou muitíssimo preocupada. Primeiro, com a fala do assessor do ministro da Fazenda.
o assessor do ministro da Fazenda escreveu vários artigos ótimos defendendo o desenvolvimentismo. Depois, o nosso deputado está preocupadíssimo das coisas piorarem lá no Congresso, ele próprio está discutindo, e com razão, os problemas desse arcabouço fiscal. Então, eu vou começar falando o que eu ia dizer, mas depois concluir por que eu fiquei mais preocupada ainda. Olha só, o arcabouço fiscal que está aí, é claro que é mais flexível do que o teto de gastos. Não é vantagem nenhuma, porque o teto de gastos era draconiano e absurdo. Todo mundo sabia disso, publicou sobre isso. Segundo, sem dúvida nenhuma, a descriminalização da política fiscal era fundamental e a ampliação dos limites é melhor. Mas existe uma teoria econômica diferente que instrui esse tipo de arcabouço fiscal e uma teoria econômica que instrui o desenvolvimentismo, que foi a bandeira do Lula e que fez eu votar nele, e muita gente vota nele. Então, a minha preocupação é de ordem teórica. Qual é a principal causa de debate, de conflito que eu estou vendo? Qualquer arcabouço desse fiscal, com maior ou menor flexibilidade, está reduzindo gastos. Gastos é redução de demanda. E o arcabouço fiscal que inspira o desenvolvimentismo vê a demanda como estimuladora da produção, do emprego, da renda e de forma multiplicada. Então, o que está sendo feito aqui é contemporizando para poder aceitar a teoria econômica que inspira o neoliberalismo. É ela que diz que, se houver uma dívida pequena, vai ter investimento privado, porque as pessoas vão confiar no governo. É a fada da confiança do Krugman. Ao mesmo tempo, diz que a dívida vai levar à inflação. O arcabouço heterodoxo não diz nada disso. Diz ao contrário, é uma teoria. A única coisa que o Lula errou nessas coisas que ele tem dito sobre economia é que ele disse que isso era uma desatualização do pensamento da teoria econômica. Não é desatualização, não. São teorias econômicas distintas, uma inspirando e fundamentando o neoliberalismo e a outra inspirando e fundamentando o desenvolvimentismo, que era a bandeira dele. Então, na visão desenvolvimentista, a demanda, como eu já disse, multiplica renda e emprego, e por demanda a gente entende não apenas consumo, mas investimento. Investimento é demanda de força de trabalho, é demanda de insumos, é demanda de matéria-prima, e por isso multiplica renda e multiplica emprego na economia. Se é assim, então, o que é que faz o investidor privado decidir investir? Ele compara o que ele está esperando ganhar depois que o investimento dele ficar pronto, com o custo do investimento para o qual a taxa de juros é fundamental. Essa expectativa de ganhos futuros depende de quê? Das pessoas estarem empregadas, das pessoas estarem recebendo renda para comprar a preços remuneradores as coisas que saírem dos investimentos privados. É por isso que o rendimento esperado depende da demanda, e demanda é gastos. O que se quer aqui é reduzir gastos, um pouco mais, um pouco menos, mas é reduzir gastos que esse arcabouço fiscal está propondo. Segunda coisa, se essa demanda está, como esteve há muitos anos, com investimento desestimulado, com esse voo de galinha, que não ata nem desata, o que tem que ser feito? Investimento público. Para quê? Para tomar o mercado da iniciativa privada? Não. Para aumentar renda, para aumentar emprego de forma multiplicada e, com isso, tornar otimistas as expectativas dos empresários que são potenciais investidores e entregar o investimento à iniciativa privada. É essa a ideia. Então, absolutamente racional. Muito bem. E o custo? Deixa eu dizer uma outra coisa. Isso não é uma elucubração. O Brasil, nos últimos 100 anos, não teria crescido nem tido surtos de investimento como teve se não tivesse havido alicerçando
o investimento público. É empírico isso. A história econômica do Brasil, pelo menos nos últimos 100 anos, mostra isso. Segunda coisa, aqui dá uma outra divergência, que não pode ser aceita por quem está nesse governo, mesmo que haja uma convenção contrária. Tem que mudar a convenção. A convenção que foi eleita é a convenção que diz que o investimento público alavanca o privado. A convenção dominante neoliberal diz que o investimento público inibe o privado, mas ela está errada e ela não é coerente com a teoria que ganhou a eleição. Segunda coisa. Bom, terceira coisa, essa taxa de juros. O Banco Central é dono da taxa de juros, por causa da independência. Muito bem, perdemos. Mas a taxa de juros precisa baixar. Se ela não baixar, mesmo que as expectativas melhorem, elas podem não superar a taxa de juros, então a gente fica na mão do Banco Central. O que tem que ser feito com isso? Tem que peitar o Banco Central mesmo. Não pode ficar calado e achando que vai contemporizar a política monetária com a política fiscal, aceitando o que o presidente do Banco Central... São teorias diferentes, são propostas diferentes. Uma ganhou a eleição, a outra não ganhou. Então, isso tem que ser claro. Mais uma coisa, por que o Banco Central diz que não baixa a taxa de juros? Ele diz que é por causa da inflação. Olha só, ele diz que se houver... ninguém tem dúvida que se você... aumentar, ninguém discorda disso. Se você aumentar, como você aumenta a taxa de juros do jeito que está, você tira o dinheiro da economia, não tem demanda, os preços caem. Eu não tenho dúvida disso. Só que você mata a economia também. Qual é a visão desenvolvimentista? A visão desenvolvimentista é, se a taxa de juros for baixa, você vai aumentar a produção, vai, e você vai aumentar a capacidade produtiva. O que acontece com a visão ortodoxa, neoliberal, é que ela diz assim, não, aumenta a produção de forma transitória, mas diz que não aumenta a capacidade produtiva. Onde ela diz isso? Uma coisa que os economistas têm um nome bonito para isso, neutralidade da moeda. É porque a moeda é neutra que ela não aumenta. No máximo, aumenta a produção transitoriamente, mas não vê aumentando a capacidade produtiva. Não é verdade. A moeda aumenta a capacidade produtiva e esse aumento da capacidade produtiva pode, num primeiro momento, a produção aumentar e alguns preços subirem, sim, mas a médio prazo cai a inflação ao invés de subir. Então, não é ninguém está querendo inflação, ninguém está discutindo isso, porque a teoria econômica que inspira o desenvolvimentismo mostra que se você ampliar a capacidade produtiva, você aumenta a oferta. Todo mundo sabe que se a oferta aumentar, a pressão dos preços é para baixo, tá bom? Por outro lado, por que então que o mercado... Ah, não, mais uma coisa. Olha só, se o PIB crescer, o PIB, a relação dívida-PIB, qualquer que seja o conceito de dívida, vai cair porque o denominador caiu. Se o PIB crescer, porque o denominador subiu. Se o PIB crescer, a arrecadação aumentará necessariamente, independente de alíquota ou independente de novos tributos. Mas se ele cair, a arrecadação vai cair. A dívida vai piorar. Então, eu já tenho um problema de sustentabilidade fiscal se não houver crescimento. Mais do que isso, e por que o mercado quer isso? Qual é o mercado que quer isso? O mercado que quer isso é o financeiro. E não é o que concede crédito, porque crédito cai quando a taxa de juros sobe. É o mercado especulativo que tem a supremacia no Brasil e no mundo sobre a produção real, e isso se chama financiarização. É esse grupo que ganha. Mas esse grupo é o grupo responsável pelo 1% da renda da economia. É esse que ganha no mundo todo. Não só no Brasil, esse ganha no mundo todo e é esse que devia estar sendo tributado. Eu não tenho nada a ver, não tenho nenhuma discordância, pelo menos não muito séria, com essas arrecadações que estão sendo propostas. Mas por que não tributa imposto de renda pessoa física com alíquota maior para esse 1%? Eles pagam menos imposto do que cada um de vocês. Então, por que não se tributa isso?
Isso é outra coisa. Por que não aumenta a arrecadação por esse lado? E os dividendos? Só Brasil e Estônia que não pagam dividendos. Esse pessoal não tem problema tributar. Sabem por quê? Eles gastam pouco relativamente de consumo e o que gastam não é na produção real, porque esse mercado não é um mercado que produz bens e serviços, que contrata força de trabalho e que, portanto, melhora o crescimento, a renda e o emprego na economia. Lula prometeu que ia fazer um desenvolvimentismo entendido como crescimento com inclusão social. Como resolver os problemas sociais que a gente tem? E a estrutura de educação, saúde e transporte que está completamente deteriorada? Se houver dinheiro para esses setores vão consumir matéria-prima, insumo e máquinas e equipamentos, e isso vai gerar renda setorialmente, espalhando pelos setores os benefícios do desenvolvimento e espalhando pelas regiões os benefícios do desenvolvimento, criando emprego e criando demanda para esses setores. Se não fizer isso, é o contrário que vai acontecer, ou seja, o crescimento cai, a arrecadação cai, a situação da dívida piora porque o déficit vai aparecer e periga ou ameaça a sustentabilidade da dívida. Se isso não acontecer, se não houver crescimento, a sustentabilidade fiscal, se isso não acontecer com ganhos de produção e ganhos de emprego e crescimento, é a sustentabilidade social e política, como disse o deputado, que está ameaçada. Muito obrigada. Obrigado, professora. Excelente fala. Agora vamos abrir aqui uma rodada de perguntas. Chegou uma pergunta na mesa, eu acho uma pergunta importante. A pergunta é a seguinte, foi para a professora Maria de Lourdes, mas também a gente pode abrir para o professor Antônio. Mas o governo foi eleito com uma frente ampla democrática. Foi o Bolsonaro que perdeu, não o Lula que venceu, muito menos o desenvolvimentismo que ganhou. Sendo assim, é necessário adotar uma estratégia para reduzir danos. Essa é a questão levantada, professora. É verdade, desde que esses acordos não ameacem a coluna vertebral do governo Lula, que é a situação econômica resolvendo o problema de desemprego, de distribuição de renda concentrada, de pobreza e de desestruturação de todos os serviços públicos, como educação, saúde e transporte. Quem quis a política liberal e votou no Bolsonaro é bem coerente e votou nele. Quem votou no Lula querendo uma política neoliberal votou mal, porque não foi isso que foi anunciado. É interessante esse aspecto, porque é o seguinte, quer dizer, na verdade, me parece uma interpretação equivocada de que a opção não foi pelo desenvolvimento, porque foi uma frente ampla, mas foi uma frente majoritariamente do conjunto dos partidos de esquerda, né? Então, nós que trabalhamos na formulação do programa de governo e depois no gabinete de transição, isso ficou muito claro, porque, na verdade, houve uma adesão de uma frente de centro-direita democrática, né? Alguns segmentos aderiram a essa frente que se chamava Juntos pelo Brasil, se eu não me engano, num primeiro momento, não é isso? Mas que tinha, entre os seus pilares, uma política desenvolvimentista. Isso ficou sempre muito claro, não é? E até pelo seguinte, quer dizer, na verdade, o Lula ganhou, sim, a frente ampla ganhou, e ganhou sob condições totalmente adversas. Portanto, eu até vejo como equivocada também a visão de que foi uma vitória apertada. Na verdade, ela não foi apertada, porque se a gente for levar em consideração, né, todo o conjunto de fake news, dificuldades de acesso às cabines de votação naqueles setores, nos rincões brasileiros em que
houve vitória da oposição, da então oposição, no primeiro turno. Isso foi claramente conduzido, né? Sem falar que o governo entrante, ou o governo que era a situação da época, contratou o juiz da partida, né? Para usar uma analogia do futebol. Então, quer dizer, foi tudo feito de uma forma absolutamente... E, apesar disso, né, a visão democrática, e, portanto, desenvolvimentista, porque a democracia tem muito a ver com o desenvolvimentismo, foi claramente vitoriosa, né? Então, ninguém pode se sentir enganado, eventualmente, se é isso que sugere, eventualmente, a pergunta, porque o programa sempre esteve muito explícito, que era um programa desenvolvimentista. Obrigado, Antônio. Agora eu vou fazer uma última pergunta para encerrar a mesa. A pergunta veio do Marco Antônio Alves. Somos um país que precisa de infraestrutura, benefícios sociais, educação, saúde, segurança, transporte público, cultura e tantas outras coisas. Por que precisamos de um teto? O Deus Mercado não se contentaria com o volume de benefícios e investimentos impulsionados pelo Estado? Sem dúvida, o investimento público nesses setores é alavancador do investimento privado e, portanto, deveria interessar. E aqui para nós, acho que até interessa aos investidores que estão com o objetivo de produzir bens e serviços reais e contratar trabalhadores e comprar matérias-primas e comprar insumos e, com isso, espalhar os benefícios do desenvolvimento. Por que esse mercado que é ouvido não quer? Porque esse não ganha com isso. Ele ganha com taxa de juros alta, especulando, ou especulando com papéis que se valorizam e que dão dinheiro sem produzir bens e serviços reais. Isso é que se chama financiarização. Sem dúvida nenhuma, se a economia estivesse andando azeitada com produção de bens e serviços reais, empregando e gerando renda, todo investidor potencial em economia real iria gostar. Investidor quer lucro, e lucro você tem quando você vende, e vende a preços que remunerem o seu e superem o seu custo. É isso que o investidor quer. Não quer saber se o governo está endividado ou não, porque essa dívida só interessa para quem está montado em título público, ao invés de estar investindo em produção real. E eu agrego o seguinte, que o Brasil é um dos poucos países que tem toda a condição de transformar todos esses aspectos que foram mencionados em oportunidades, né? Aí a gente tem que recorrer aos nossos grandes mestres, né? A gente já citou aqui grandes pensadores como Keynes, já citou o Paul Krugman, que foi prêmio Nobel, citei acho que o Stiglitz também, mas vamos citar aqui um grande economista brasileiro, Celso Furtado, né? Aliás, está aqui o presidente do Centro, Celso Furtado, do qual também faço parte, e Celso Furtado sempre destacou a peculiaridade brasileira, né? De ser um país diverso, de ser um país diverso do ponto de vista estrutural, do ponto de vista étnico, racial, regional, né? E que tem características muito próprias, né? E que precisam ser aproveitadas para além dessa visão reducionista do curto prazo, né? Do rentismo, né? Do ajuste fiscal a qualquer preço, né? Você tem que deixar aflorar, você tem que usar as políticas econômicas para deixar aflorar as potencialidades brasileiras, que não são poucas, né? Vamos pegar aqui um exemplo muito claro, né? O Brasil se desindustrializou nas últimas décadas, né? Mas é uma desindustrialização autoprovocada, um conjunto de políticas adotadas e de políticas não adotadas, lembrando que nos últimos 6 anos nós não tivemos política industrial, aliás, sequer um órgão que tratasse disso, né? Isso foi restabelecido, eu acho que, de novo aqui, recorrendo ao governo de transição, né, Márcio, que esteve lá comigo, Márcio Gimene, restabelecer as funções clássicas da política econômica. Porque a visão de que um posto de combustível é capaz de tudo, professora Lourdinha,
né? Dar todas as respostas, isso não funciona em nenhum lugar. Você tem que ter as funções, e foram restabelecidas as funções clássicas, fazenda, planejamento e indústria e comércio, e criado um quarto ministério muito importante, que é o Ministério da Gestão e Inovação no setor público, né? Então, é uma dimensão muito mais ampla da visão de economia do que a visão curto-prazista do posto de combustível, que fica ali da mão para a boca, né? Então, é isso, quer dizer, as potencialidades são enormes, em todos os aspectos foram lembrados, inclusive cultural, da economia criativa, etc., mas as políticas macroeconômicas não podem atrapalhar. Então, eu acho que a grande contribuição aqui dessa discussão de hoje foi exatamente resgatar as funções das políticas macroeconômicas e, particularmente, a política fiscal, que foi o tema das mesas aqui. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professora. Com isso, encerramos as mesas, mas calma, pessoal. Ainda teremos o encerramento com o Fernando Aquino, pelo COFECOM. Essa mesa foi muito importante, só uma palavrinha. Eu acho que essa mesa, ela abriu um debate que não foi feito até agora, que é da equipe econômica, com uma diversidade de economistas e de setores interessados no novo arcabouço fiscal. Então, queria parabenizar o COFECOM, o INESC, Corecon, o Centro Celso Furtado, por essa iniciativa de democratizar o debate sobre política fiscal, porque não são apenas as convenções do mercado que importam. Muito obrigado a presença de todos.